E aí, galera, tudo bem? Beleza com vocês? Sou o professor Patrick, professor de literatura, né? A melhor disciplina, e vou estar trabalhando nesse ano de 2021 aqui com vocês, com essa galerinha massa da turma do Pré-ENEM, cursinho José Bispo, ok? Aula de hoje, a nossa aula inaugural, nossa aula número 1, eu vou estar trabalhando aí com vocês dois aspectos muito importantes. O que é um texto literário, o que é um texto não literário. Ou seja, Patrick, é o primeiro passo aqui para que nós possamos ingressar nas próximas aulas, para que você possa, amigo, entender o que a literatura tem de belo, entender de fato, professor, como interpretar a literatura no Enem, em diversos vestibulares, ok? Associa aqui, ó, primeira aula, eu vou estar trabalhando com vocês o que é um texto literário, o que é um texto não literário, beleza? Vem aqui comigo, ó, vou estar compartilhando nosso material de apoio, beleza? Lembrando que esse material de apoio eu vou estar enviando, esse material de apoio estará disponível para vocês lá no grupo, certinho? Assim que você terminar de assistir essa aula, leia o material para, de certa forma, aí, absorver de fato tudo que eu vou estar explicando agora, beleza? Pois vem aqui comigo, galera massa, galera show. Lembrando, galera, que para que possa acontecer um feedback aí de maneira mais objetiva, a coordenação do cursinho solicita para que vocês, alunos, né, a cada vídeo possa comentar o nome completo aí, colocar nos comentários para que a gente possa saber quem de fato está assistindo as aulas, quem de fato está, né, acompanhando as nossas aulas aqui a cada dia, ok? Pois vamos aqui, ó, presta atenção comigo. Aula 1, o que é texto literário, o que é texto não literário? Professor, aqui é o primeiro passo? Exatamente, ó, para que eu possa entender o quinhentismo, para que eu possa entender o romantismo, o modernismo, enfim, toda a literatura brasileira, eu preciso partir daqui, classificar o que vai ser um texto literário e o que vai ser um texto não literário, beleza? Vem aqui comigo, associe o seguinte, ó. Professor, antes de tudo, eu tenho que observar que a nossa literatura ela vai estar apresentando suportes, né? Como é que eu posso dizer? Características para classificar um texto literário de fato. Primeiro momento aqui, eu vou estar apresentando os preceitos em torno do texto literário. O que é um texto literário? Como ele vai estar aparecendo na minha prova? Associa aqui comigo, ó. Um texto para ser considerado literário precisa apresentar algumas características, como subjetividade, função estética, funcionalidade, conotação e plurissignificação. Patrick, traduzindo isso, galera, um texto literário é aquele texto que tem mais de uma interpretação. Associe isso comigo, ó. Texto literário é aquele que tem mais de uma interpretação. Lembrando que o texto literário ele pode ser, né, uma novela, um conto, um romance, um poema, uma peça teatral. Ou seja, professor, repetindo novamente, para ficar bonito, ó, texto literário é aquele texto que vai estar apresentando mais de uma interpretação, ok? Vem aqui comigo, ó, vou estar detalhando mais sobre o texto literário. Patrick, primeiro passo aqui para compreender o que é um texto literário é, de fato, analisar o aspecto subjetivo. Professor, o que é isso, aspecto subjetivo? O que é subjetividade? Galerinha, aspecto subjetivo, subjetividade é quando o autor, aquele que faz o texto, ele vai estar apresentando no texto as suas emoções, os seus sentimentos, ou seja, a sua concepção pessoal. A sua concepção pessoal, ele está ali, ó, ele está se incluindo no texto. Olha só o conceito que eu coloquei aqui no slide. O texto literário é essencialmente subjetivo, ou seja, apresenta as ideias, o modo de pensar, o estilo do sujeito que eu escreveu, de forma a evidenciar esse sujeito, ao contrário do texto de caráter objetivo, que procura ocultá-lo. Por exemplo, a visão de Gonçalves Dias. Professor Gonçalves Dias, sim, nós vamos estudar esse camarada. Gonçalves Dias que fez a canção do exílio, Gonçalves Dias que se encaixa aqui, ó, no romantismo brasileiro. A visão de Gonçalves Dias, poeta romântico, acerca da pátria brasileira, é bem distinta da visão de Murilo Mendes. Professor, quem é Murilo Mendes? Murilo Mendes, representante, porém não é romântico. Murilo Mendes se encaixa aqui no modernismo brasileiro. Enquanto o primeiro, na canção do exílio, glorifica a pátria, exaltando suas belezas naturais, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. O segundo, no caso, Murilo Mendes, tece duras críticas à realidade brasileira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam são 1.000 réis a dúzia. Vem aqui comigo, ó.
Primeiro texto, professor, o texto de Gonçalves Dias, A Canção do Exílio. Lembrando, galerinha, que esse texto aqui é o texto mais parodiado, parafraseado da língua portuguesa. Eu aposto que você já ouviu falar sobre esse texto, já recitou até. Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que gojeiam não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Galera, o que eu falei para você, professor, texto literário, o aspecto subjetivo, o escritor, de fato, o autor vai estar apresentando a concepção pessoal, exaltando as suas emoções, os seus sentimentos. Professor, eu percebi isso aqui, ó. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que gojeiam não gojeiam como lá. Patrick, ele aqui está falando sobre o que ele viveu, né? Fazendo uma comparação aí entre Brasil e Portugal. Professor, nesse caso aqui é um texto literário, não é isso? Exatamente, um texto literário. Olha só o aspecto aí, ó. Mais de uma interpretação. Olha só o sentimentalismo, o aspecto subjetivo em torno do texto. Preste atenção no segundo, ó. Texto 2. Canção do Exílio, ó. Murilo Mendes aqui. Ele pegou a canção lá de Gonçalves Dias, ó, a original, e fez essa aqui. Fez, professor, como se fosse uma paródia, uma paráfrase. Veja só. Minha terra tem macieiros da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores os pernilongos. Os sururus em famílias têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Murilo Mendes. Professor, aqui apresenta mais uma crítica, né? Um aspecto real, realista, justamente. Outro detalhe aqui, ó, ainda sobre o texto literário. O texto literário, colegas, ele precisa ter o aspecto da ficcionalidade. Professor, o que é isso? Ficção. Vem aqui comigo. Olha o conceito que eu coloquei nesse slide. O texto literário é fundamentalmente ficcional, ou seja, é resultado de uma criação artística. Essa ficcionalidade, no entanto, pode estar tão presente da experiência vivida, que chega a parecer verdade ou realidade. Essa proximidade é denominada verossimilhança. Patrick, que nome é esse? Verossimilhança. Galera, anote aí no seu material de estudo, ó. Verossimilhança é um aspecto da realidade. Verossimilhança, professor, significa o quê? Mostrar a realidade ali, aspectos reais. Associa isso. Vem aqui comigo. Professor, conotação, esse nome não é estranho. Ó, aqui é o X da equação, ó, respira fundo. Aqui é o X da equação, colega, para que você possa entender o que de fato é um texto literário. Associa comigo, ó. Texto literário, professor, é todo texto que vai estar apresentando sentido conotativo. Patrick, o que é isso? Sentido conotativo, conotação. O C aí, ó, me remete ao quê? A configuração. Lembrando, o C aí me remete à configuração. O sentido figurado. Configuração, sentido figurado. Patrick, olha só o conceito que eu coloquei aqui no slide. A linguagem literária caracteriza por ser predominante conotativa, ou seja, figurada. Nesse tipo de linguagem, os vocabulários desviam do sentido original, no caso enotativo, e assumem outras significações. Professor, vê se eu entendi. O sentido conotativo é aquele que vai figurar, ou seja, vai estar sumindo da realidade. É uma coisa, Patrick, impossível de acontecer de modo real. Exatamente, ó. Conotação, configurado. Sentido o que, professor? Totalmente figurado. Pensa aí comigo. Patrick, o que é posto? O que é bolo, por exemplo? Bolo, significa bolo. Professor, bolo, dependendo do contexto, pode ser comida, né? Ou pode ser algo totalmente diferente do aspecto real. Se eu falo o seguinte, levei um bolo de uma garota. Patrick, bolo aí já vai estar significando o quê? Sentido de vácuo.
O aspecto conotativo, galerinha, é isso, ó, o aspecto totalmente figurado. Conotativo, configuração, figurado. O texto não vai estar exprimindo fatos reais. Vai estar, professor, exprimindo o quê? Fatos, ó, imaginários. Associa isso, vem aqui comigo, ó. Associa isso, vem aqui comigo. Outro aspecto bem presente, né, no texto literário, é o aspecto aí, professor, em relação ao seu significado. Em relação ao seu significado. Ou seja, o texto literário permite múltiplas leituras, desde que inseridas no contexto. Patrick, o que é contexto? Contexto, pode circular aí no seu material e colocar o seguinte, ó. Contexto é situação. Para que você possa entender um texto, é sempre importante você analisar a situação que ele está apresentando ali. O contexto, professor, é o quê? Situação, cenário. Como aquela palavra foi encaixada no texto. É carregado de significados e, por isso, motivador de várias interpretações. É importante lembrar que, mesmo com tantas possibilidades de leitura, para um texto literário, toda interpretação tem um limite que se encontra no próprio texto. Isso significa que o leitor, ao mesmo tempo que deve explorar os diversos sentidos de uma obra, deve estar atento para não extrapolar os limites do que está sendo dito. Veja só esse exemplo. Ó. Veja só esse exemplo. A seguir é possível analisar esses exemplos presentes na canção Construção de Chico Buarque. Olha só essa canção, vem aqui comigo. Construção. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo. Um desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um naufrágio. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Professor, meu Deus, que texto de construção. Primeira coisa que eu pergunto para você, colega, ó. Esse texto aqui é o quê? Texto literário, Patrick. Você pode observar o aspecto subjetivo? Sim, professor. Amou daquela vez como se fosse a última. Nós podemos perceber aqui um sentimentalismo, o aspecto emotivo no texto. Aí eu pergunto para você, colega, também, ó. Nesse texto aqui, tem um sentido conotativo? Tem um aspecto da conotação que eu expliquei para você? Ah, professor, tem. Bem aqui nesse fragmento, ó, quando ele fala o seguinte. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bebê. Patrick, tem como ele tropeçar no céu? Professor, não, não tem como tropeçar no céu. Não é um aspecto real. É um aspecto que, professor? Imaginário. Ele está o quê, professor? Aqui, ó, figurando a sua linguagem, figurando o texto. Nesse caso, construção, a canção de Chico Buarque é o quê, colega? Um texto literário que vai estar trabalhando esses elementos que eu estou explicando aqui para você, ok? Vem aqui comigo. Associe o seguinte, ó. Em relação ao texto que eu acabei de apresentar para você. Alguns detalhes aí passaram despercebidos. Eu aposto que você não observou os seguintes aspectos. Nota-se na letra da canção o rigor estético do compositor ao escolher as palavras. Um aspecto que chama a atenção é a presença no final de cada verso de um vocábulo proparoxítono, caracterizando a presença da função estética no texto. A descrição de um dia atípico na vida de um trabalhador da construção civil, mesmo que ficcional. Olha só essa palavrinha, ficcional. Professor, a ficção. O senhor falou isso, ó, tropeçou no céu, dá tons verossímeis à produção literária. A conotação, ó, que eu destaquei, está presente nos versos. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Olha só, mais exemplo de conotação aí, de sentido figurado. No caso, essas comparações referem-se aos instantes finais da vida do protagonista, que morre de forma trágica, caindo do andaime de um edifício. Ok? É isso que eu detalhei aqui para você. Agora respira fundo, ó. Respira fundo. Professor, eu acho que, de certa forma, assim, com alguns exemplos, né, com esses conceitos,
eu já consigo descrever, eu já consigo classificar, interpretar, de certa forma, o que é um texto literário. Pois bem, agora eu vou estar passando para a concepção de texto não literário. Professor, texto não literário e a literariedade. Apresentadas as principais características do texto literário, é possível concluir que a predominância da denotação e da objetividade tende a tornar o texto não literário. Assim, textos de caráter informativo e argumentativo têm menor probabilidade de serem enquadrados como arte literária. Sendo assim, cabe ao leitor identificar a literariedade presente nos diversos textos, isso de acordo com o conjunto de características associadas ao texto literário, mesmo em um texto de caráter objetivo. É possível identificar marcas de literariedade, preocupações estéticas ou emprego de conotação, por exemplo. Patrick, traduz isso, pelo amor de Deus. Galera, associe o seguinte. Você já deve ter colocado aí no seu material de estudo, nas suas anotações. Texto literário, né, o que eu expliquei anteriormente, é aquele texto que vai estar apresentando mais de uma interpretação, é aquele texto que vai estar apresentando o aspecto subjetivo, né, o autor colocando ali os seus sentimentos, as suas emoções, as suas angústias. E o texto literário, ele também, professor, vai estar baseado, né, no sentido conotativo, na conotação, o aspecto figurado. O texto não literário é aquele texto objetivo. Se o texto literário apresentava duas interpretações, mais de duas interpretações, três, cinco, várias interpretações, o texto não literário, ele apresenta apenas uma única interpretação. Ele é objetivo. Qualquer pessoa que lê aquele texto, ele vai compreender aquilo, a sua real função, a sua real finalidade. Pensa aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo. Vou falar o seguinte texto. O amor é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver. Patrick, esse exemplo aí, quer dizer que quem ama se queima, quem ama pega fogo? Patrick, nesse exemplo aí, o texto é literário. Isso. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferido que dói não se sente. Nesse exemplo aqui, o texto é literário. Apresenta o quê? Várias interpretações. Agora, se eu falo o seguinte para você, ó. Proibido o uso do celular. Proibido o uso do celular. Patrick, o que significa isso? Que é proibido utilizar o celular. Nesse caso, eu passei para você o quê? Uma informação. Eu fui objetivo. Você teve quantas interpretações? Apenas uma. Associe isso comigo, ó. O texto não literário é aquele texto que apresenta apenas uma única interpretação. A concepção objetiva. Vem aqui comigo. Eu quero saber agora, ó. Vou fazer uma pergunta, você vai ficar pensando assim, meu Deus, o que será? Pam, 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 pam. A seguinte pergunta. A redação de vocês, que vocês vão estar estudando aí com a professora Silva Helena, é um texto literário ou um texto não literário? Professor, a redação de vocês, é um texto literário ou um texto não literário? Pam, pam, deixa eu pensar aqui, Patrick. Pam, pam, pam. Professor, a minha redação, como é um texto objetivo, como eu vou estar defendendo um ponto de vista, e eu não quero confundir quem vai estar corrigindo a minha redação, quem vai estar lendo a minha redação, é um texto com aspecto objetivo. Nesse caso, a minha redação é um texto não literário. De boa, é. A sua redação é um texto não literário. Apresenta um aspecto totalmente objetivo, que vai direto ao ponto, ok? Não vai confundir ninguém. Já se você coloca a concepção conotativa na sua redação, ó, não vai prestar, porque você vai estar confundindo as pessoas e a função da redação é apresentar uma informação de modo objetivo, beleza? Se você pega uma notícia, um artigo científico, por exemplo, são exemplos, Patrick, de texto não literário, aqueles textos que apresentam apenas uma única interpretação, uma única compreensão. Associa isso, beleza? Ó, repetindo, texto não literário é aquele texto de modo objetivo, é aquele texto que pretende informar, apresentando apenas uma única interpretação. De boa? Tranquilo? Favorável? Vem aqui comigo. Próximo slide. Veja o exemplo a seguir. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de freira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
Manuel Bandeira aqui. Professor, quem é Manuel Bandeira? Manuel Bandeira, grande representante aqui da primeira fase do modernismo brasileiro, que nós vamos estar estudando ele também, viu? Escreveu a Libertinagem, já escreveu grandes obras. Manuel Bandeira consegue, nesse poema, conferir literariedade a um texto que dialoga com o universo jornalístico, portanto não literário. Vem aqui comigo. Os versos longos, horizontais, opõem-se à sequência de 3 versos curtos, de sílabos verticais, sugerindo o esgotamento da vida de João Gostoso, que culmina no suicídio. Fazendo referência a uma notícia de jornal, a ironia do poeta centra-se ainda na saída do carregador do anonimato. Morava num barracão sem número para a notoriedade alcançada por meio da morte. Do bar 20 de novembro, ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Vem aqui comigo, galerinha. Esse texto aí, ele apresenta uma interpretação ou várias interpretações? Professor, pode ter um único texto apresentando esses 2 aspectos? Pode. O texto pode estar apresentando 2 aspectos, o sentido conotativo e o sentido denotativo. Vai ficar uma bagunça? Vai. Mas nós sabemos que tem alguns escritores da nossa literatura que vão estar utilizando essas ferramentas. Se a gente observar aqui esse texto, colegas, galerinha massa aqui do cursinho José Bispo, apresenta mais de uma interpretação, ó. Vem aqui comigo. Apresenta também aspectos implícitos. Professor, que são aspectos implícitos? Que você precisa utilizar o seu conhecimento de mundo para interpretar cada palavra, cada termo que ele utilizou aqui. Preste atenção comigo, ó. Poema tirado de uma notícia de jornal. Um poema tirado de notícia de jornal. Tranquilo. João Gostoso era carregador da Feira Livre e morava no Morro da Babilônia. Olha só a referência aí, Morro da Babilônia. Num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Patrick, porque o nome do bar é 20 de novembro. Galerinha, 20 de novembro acontece o quê? Professor, 20 de novembro é considerado, né, o dia da consciência negra. Exatamente. Tá vendo? Como o texto aqui apresenta termos que vão estar evidenciando mais de uma concepção, múltiplas interpretações, é isso que eu peço aqui que você tenha calma, paciência e muita atenção para reconhecer, de fato, a importância da nossa literatura, ok? Que texto belíssimo. Frisando aqui novamente, ó, sentido próprio, sentido figurado, que nós estudamos no aspecto da denotação e da conotação. Sentido próprio é o sentido literal, ou seja, o sentido comum que costumamos dar a uma palavra. Sentido figurado é o sentido simbólico, figurado, que podemos dar a uma palavra. Patrick, traduz isso, galera. Sentido próprio, ó. Toda vez que você vê esse termo, sentido próprio, sentido denotativo, remete ao texto não literário. Ó, sentido próprio, sentido denotativo, o D de denotativo me remete a dicionário. Patrick, outro detalhe, todas as palavras do texto não literário têm que estar de acordo com o dicionário, tem que estar de acordo com as normas gramaticais. Já o sentido figurado, galerinha, vai estar evidenciando o texto literário, a concepção conotativa. Olha só os exemplos que eu coloquei aqui, ó. Olha só os exemplos que eu coloquei aqui. A cobra picou o menino. Cobra aí, professor, de certa forma, né, apresenta um veneno. A cobra, nesse exemplo aí, está, de certa forma, na concepção denotativa, de acordo com o dicionário. Ou seja, professor, evidenciando a concepção real. Olha só o segundo exemplo. A sogra dele é uma cobra. Professor, como assim a sogra dele anda se rastejando? Tem características semelhantes a uma cobra? Tem características semelhantes a uma cobra, só que ninguém nunca comprovou. Ele está trabalhando aqui a concepção figurada, de boa? Então, ó, no segundo exemplo aqui, colega, a concepção é o quê? Conotativa aí. O sentido é o quê, professor? O sentido figurado. Mesmo coisa, né? Mesmo fato aí do terceiro exemplo. O cara é cobra em física. Olha só a comparação que ele faz aí, ó. O cara é cobra em física. Meu Deus, não tem como, professor. Pessoa que conhece muito sobre alguma coisa, né? E ele quis falar isso, só que utilizou o termo cobra. Sentido figurado, sentido conotativo também. De boa? Associa isso. Galera, então é basicamente isso. Nossa primeira aula, ok? Esse tópico inicial
para que você possa associar o que é um texto literário, o que é um texto não literário. Vamos estar trabalhando muito isso. Hoje foi apenas o nosso primeiro momento, o nosso primeiro, como é que eu posso dizer, encontro, a nossa primeira interação. E vou estar enviando esse material no grupo para que vocês possam revisar. E não esqueçam, ó, não esqueçam de comentar. Assim que você assistir cada vídeo, você tem que comentar nos comentários o seu nome completo para que nós possamos saber quem de fato está acompanhando nossas aulas. A coordenação aí vai estar fiscalizando sempre quem vai estar acompanhando nossas aulas. Lembrando que você não pode, né, faltar. Por que, professor, eu não posso faltar? Porque é meu futuro que está em jogo aqui. Ó. Eu preciso assistir essas aulas, me preparar para o Enem, para que no final do ano aí, né, assim que eu realizar a prova do Enem, eu já tenho em mente, nossa, fiz uma boa prova, estou aprovado, vou já ligar aqui, professor Patrick, convidar para o meu churrasco de aprovação. O pensamento é esse, viu? Se prepare aí, acompanhe as aulas aqui do cursinho José Bispo e tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, ok? É o seu futuro que está em jogo e, como eu falei, vou estar enviando mais adiante esse material para você, ó. Aí está o conseguir notação novamente, para que você possa revisar, você possa gabaritar de fato os nossos simulados, que vai estar acontecendo aqui no cursinho José Bispo, e que nós possamos ingressar de fato, Patrick, na melhor disciplina, né? Estudar o quinhentismo, estudar o barroco, estudar o arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo. Vamos estudar cada um desses períodos de modo bem detalhado. Contexto histórico, características, principais autores, daquele jeito, meu amigo, ajudando você a conseguir a tão sonhada vaga na sua universidade. Então, ó, beijo grande, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula e valeu! Show de bola!